Sextou! Esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. E pra entrar no clima de Halloween, com atraso, já que era pra esse vídeo ter saído ali na sexta passada, só que não. Vamos fazer uma tour pelo universo do horror no cinema, por todas as vezes em que esse elemento se fez presente. A festa, a zoeira, o rolezinho, a alegria e a descontração que precedem o horror e a tragédia. E antes, uma breve reflexão sobre esse tema e o porquê dele ser tão fascinante. O terror é medo, desespero, aflição, tormento. A gente ama o terror arte, como eu sempre falo, o terror de mentira, porque essas sensações terríveis são terceirizadas para personagens fictícios, lá do outro lado da tela, e filtradas pra gente de maneira que a gente experimente elas, uma versão café com leite, digamos. O medo, a aflição que o nosso cérebro produz ao consumir essas artes, são limitados por aquela região onde ele entende que estamos seguros, por mais imerso que se esteja na história de um filme. É o que eu chamo de medo gostoso, aquela adrenalina, aquela sensação de escape, conforto. Estamos acompanhando um cenário horripilante e podemos nos dar ao luxo de prestar atenção nos detalhes da narrativa, no design, nas atuações, imunes de todo aquele horror do sentido primário da palavra. Quando um roteiro se utiliza de uma festa, essa adrenalina se intensifica por uma razão. Essa nossa sensação de segurança está mais nos personagens do que na gente, já que eles não fazem ideia do perigo que está ali à espreita, estão com a guarda completamente baixa, entretidos e entorpecidos. Enquanto que nós estamos assistindo, estamos com os nervos em dobro, afinal a gente sabe que está assistindo um filme de terror. A gente tem esse privilégio, pelo menos na maioria das vezes, de saber que a morte está ali perto, a gente sabe que eles vão se lascar, a gente sabe que eles não sabem disso, e pelo paralelo que isso faz com o mundo real, onde aí sim a gente está cego aos perigos, iguais aos personagens nessas festas, a gente não sabe que ali, virando a esquina, a qualquer momento a nossa festa pode virar um enterro, literalmente. Aí já usando festa como uma metáfora mesmo, a gente tá lá vivendo momentos de alegria, tédio, distraídos, e do nada o mundo pode acabar por N razões. Acaba que a experiência de assistir um filme de terror que tá rolando ali uma festa e os personagens estão alheios ao horror é muito intensa. A distância à realidade e ficção diminui um pouco. Por exemplo, o que faz o coração de vocês acelerar, a testa suar mais, as pernas tremerem? Ver um assassino, tipo Jason, correndo com seu facão atrás de um infeliz desesperado gritando por socorro? Ou ver uma festa rolando ali, a turma curtindo uma música, enchendo a cara, sem perceber que o Jason tá ali atrás da cortina os observando? O Casamento Vermelho do Game of Thrones, episódio mais temido de todos os tempos. Você vê lá a festa, o banquete, a dança e fica se tremendo porque sabe que vai dar ruim. A emoção acaba sendo mais intensa do que num episódio de batalha, de guerra, que por mais que o resultado final vá ser o mesmo, uma carnificina rolando solta, é o que foi acordado, como diz o Coringa, faz tudo parte do plano. O Jason tá correndo atrás do cara? Normal, a função dele é matar o cara e a do cara é morrer. Agora, tá tudo numa boa? Festinha? Num filme desses? Aí já pode botar o meme do Corra aí na edição, porque isso não faz parte do acordo. Vai dar ruim e eu não sei de onde vai sair esse ruim. Eu tô me fazendo entender o raciocínio ou vocês já estão se perguntando se eu fumei mariola? Enfim, vamos seguindo então, e já que eu falei de Jason, eu quero começar justamente pelas grandes franquias de terror que desde tempos remotos utilizam desse artifício das festas nas suas histórias à torto e à direita. Os Schaufenstein. Bora fazer uma festa temática de terror, ué. Se juntar, encher a cara, usar drogas, maratonar filme de terror. A festa do primeiro filme é a mais clássica, é claro, a famigerada festa na casa do Stu Matchell, mais conhecido como Salsicha. Indo contra a recomendação das autoridades locais, a molecada de Woodsboro resolve se reunir nessa casa pra maratonar os filmes e farrear, a fim de se distrair daquela história chata de assassinatos que tava rolando. É aquilo, né? Vamos viver tudo que há pra viver. Estão desenterrando mortos. Vocês estão carregando um cemitério nas costas. Vocês devem estar cansados. Fiquem leves. O que eles não sabiam é que, na verdade, estavam indo para uma armadilha do Billy Loomis e do Stu Matchell, cujo plano era meter terror em geral, porque queriam... O que eles queriam mesmo? O Billy tinha uma motivação bem fraca, né?
A mãe dele abandonou ele porque a mãe da Sidney dava pro pai dele, e paralelamente a isso eles acabaram ficando biruta de tanto ver filme de terror, e paralelamente a isso o Stu tinha desejos homossexuais reprimidos pelo Billy, ou isso é coisa de Todo Mundo em Pânico, eu já tô confundindo tudo. Fato é que a festa é cheia de momentos icônicos, a menina morrendo lá esmagada na porta da garagem, o carinha lá vendo Halloween na TV enquanto o Ghostface só se delicia atrás dele. Toda a resolução do filme rola ali mesmo. Será que é verdade isso dos jovens americanos dos anos 90 maratonar filme de terror durante festa? Ou é pura invenção de Hollywood? Se for verdade, mano, eu queria muito ter vivido isso. Eu não consigo reunir meus amigos pra ver filme de terror, nem sendo esse o objetivo principal. Agora imagina fazer um rolezaço e de brinde ainda ver filme em coletivo. Sonho. Um dia. E o Pânico 2 já abre com aquela, não dá nem pra chamar de sessão, que aquela galera faz no cinema, é uma zona mesmo, gritaria, zoeira, todo mundo fantasiado de Ghostface pra pré-estreia do filme Facada, no caso a franquia Facada, né, que é nada mais que a franquia Pânico, dentro do universo de Pânico. E aqui é o primeiro filme que tá sendo lançado inspirado nos ocorridos do Pânico 1, e temos outra passagem icônica da morte do casal, o cara no banheiro, a menina Jada Smith, mano, novinha. Ela morre na frente do telão gritando e todo mundo achando que é encenação. É uma agonia essa cena, esse começo do Pânico 2. E no Pânico 4, já mais de 10 anos depois dos assassinatos originais na cidade, as mortes voltam a acontecer e a Sidney novamente se vê no centro de uma trama sangrenta enquanto tenta evitar que mais pessoas sejam mortas pelo novo assassino. E é quando vem eles. Sim, os jovens de novo com suas festas. Dessa vez eles se reúnem para maratonar todos os Facada. Sim, os Galalau mora numa cidade famosa por uma onda de assassinatos, e quando surge uma nova onda de assassinatos e eles precisam se esconder, eles se juntam pra beber e assistir os filmes sobre esses mesmos assassinatos, todo mundo fantasiado, um prato cheio pro assassino atacar e ceifar mais uma dúzia de vidas. É que essas festas funcionam como uma metáfora pros rolês da vida real. Veja, sempre quando a massa vai embora e só ficam uns gatos pingados já, pra lá das 3 da manhã, a casa toda suja, banheiro vomitado, casal discutindo feio, é quando o assassino aparece e finaliza suas vítimas, é aí que começa o terror. O que reflete a visão do diretor daquilo que é um rolê. Algo que começa belo, divertido, reluzente, mas que aos poucos vai se degradando em meio ao caos e à sujeira, sangue, suor e lágrimas, até que num certo ponto da madrugada é preciso matá-lo para que o sofrimento acabe e a gente possa tomar água e dormir para encarar a ressaca no outro dia. Ok, fui longe demais, tudo isso saiu da minha cabeça, desculpa Wes Craven. Falando nele, a festa do Pânico 5 é uma homenagem que quebra a quarta parede, né? Já que o garoto que morre lá, o menino do 13 Reasons Why, que aliás eu vi no Lollapalooza porque tem uma banda alternativa, mas enfim, não veio ao caso. Ele morre pro Ghostface no meio do Pânico 5, então rola uma festa tipo em homenagem a ele. É a desculpa desse filme pra rolar uma festa. Só que o nome dele, do personagem, é Wes, e aí na parede tá Adeus Wes, e eles brindam e tal. Uma maneira de homenagear o Wes Craven, diretor dos 4 filmes anteriores, um dos gigantes do terror que faleceu em 2015. Muito foda. E já puxando o gancho pelo Wes Craven mesmo, vamos falar de A Hora do Pesadelo, outra grande franquia que o Wes é o papai. No segundo filme, A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, nosso amadíssimo Fred Krueger tenta a todo custo sair do mundo dos sonhos e invadir o mundo real através da influência que exerce sobre Jesse Walsh, um final boy, garoto final, um raro espécime que existe nos filmes de horror. Boa parte desse filme é numa festa na piscina que rola quando os pais do Jesse saem de viagem, e é aí que rolam várias putarias, gente se atracando, breja gelada, MC Bin Laden. O Jesse perde a sua virgindade durante essa festa, parece que tá rolando tudo isso na mansão da Playboy. E é quando temos uma cena que foi muito criticada na época, que é tipo, o Fred consegue invadir o mundo real, ele assume uma forma física e sai pela festa matando todo mundo, até os adultos. E isso pegou mal porque a grande sacada do personagem era a confusão que dava você não saber se a vítima tá sonhando ou acordada. Ele é sorrateiro no primeiro filme. E também acaba tirando aquela magia Stephen Kingiana de ameaça do Fred ser focada nas crianças, nos adolescentes. Como se ele fosse um pesadelo onde eles estivessem presos e os adultos não pudessem sequer ouvi-los, desacreditando e taxando as crianças de maluco quando eles começam a falar sobre o assunto, pedir socorro. O que dá uma puta aflição, uma sensação de isolamento diante do perigo. E aí ver ele nessa festa, igual um maníaco, apavorando geral 3 horas da tarde, quebra um pouco isso, né? E já no clássico Fred vs Jason, a gente vê uma baita sequência sanguinolenta durante uma festa de fraternidade, aquelas no meio do mato, que acaba sendo o palco do embate do gigante mascarado contra o Mago dos Sonhos.
O plano do Fred é usar o Jason pra instaurar o terror na cidade para que ele possa voltar a ter influência nas pessoas através do medo, mas o Jason acaba gostando tanto disso que não sobra ninguém pro Fred matar. Eu casco o bico com a entrada do Jason nessa treta, os dois pobres coitados lá queimando um na disciplina quando são abordados e brutalizados. Matar maconheiro no filme de terror é um crime que nem matar cachorro, os caras só estão ali querendo ficar relax. Enfim, o Jason sai pelo local em chamas, arrancando as tripas de todo mundo, um triste fim pra rave. Na franquia Sexta-feira 13 em si, eu já lembro de poucas situações que dá pra gente chamar de festa. No máximo tem ali umas HP, House Party, que é como os jovens classe média alta aqui de Santos costumavam chamar quando rolava alguma festa mais exclusiva na casa de alguém, só pros íntimos. E é isso que rola em Sexta-feira 13. Meia dúzia de infeliz se reúne pra beber e fornicar no lago, o Jason aparece e acaba com a brincadeira. Incrivelmente, o filme de Sexta-feira 13 que eu mais gosto é o último que saiu lá em 2009. Caramba, né? Essas franquias morreram de verdade, né? Abandonaram elas. Já, 14 anos. Hora do Pesadelo acho que foi um pouco depois daquele remake, mas aí nem conta, né? Aquela porcaria, enfim. Os jovens estão lá fazendo festinha na casa de um playboy chato, e aí o Sam chega de paraquedas na história, porque ele tá procurando pela irmã dele, que tava com o grupo que foi assassinado na introdução do filme, enquanto procuravam maconha. O Sam acaba se aproximando da namorada do boy, que passa a ser corno, e assim decide limpar sua honra copulando com outra menina do rolê, e aí fica mó clima estranho, o cara que namora comendo a menina no outro cômodo, o outro fica lá doidão, quer bater uma, todo mundo separado, gente desaparecida. Tá aí um rolê que mesmo sem o Jason eu não ia querer tá não. E fora isso, outra festa que me ocorre nessa franquia, só se for aquela que os monitores do acampamento fazem enquanto o Jason sofre bullying e morre afogado. Cenas lamentáveis. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, por mais que a matança não ocorra numa festa, todo aquele acidente que rola na estrada onde eles atropelam o cara, escondem o corpo, enfim, o ponto de virada do filme acontece quando eles estão indo embora do rolê. No caso, um festival que tem lá na cidade deles, ou era Ano Novo, agora eu não me lembro, me confirmem aí. E acontece justamente por causa da euforia que a turma tá sentindo de estar naquele clima caloroso, as meninas com a cara cheia de cachaça, motorista mamado, andando de bobeira na rua, saindo da balada sem documento. E tá aí a tragédia pronta, aquele gostinho de rolê que terminou da pior forma possível, antes eu tivesse ficado em casa, sabe? Na continuação do filme, eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. A gente tem um cenário bem parecido com os do Jason, já que a história se passa num resort, no litoral, onde os amigos vão passar o final de semana, e é quando o assassino volta pra assombrá-los pelo que eles fizeram no verão passado. E esse filme é um terrir. Tem aquele fator cômico bem emprestado do Pânico, é o suco do terror dos anos 90, Jack Black maconheiro. Cara, é a 10ª vez que aparece maconha nesse vídeo. Eu acho que tá pedindo um especial maconha no terror, né? Por favor, YouTube, não desmonetize meu vídeo. Enfim, eu gosto desse filme até mais do que do primeiro. É um filme que sabe que é ruim e não tenta ser mais do que isso, diverte bastante. Tem Jack Black, tem Tempestade, tem a lindíssima Sarah Michelle Gellar cantando no karaokê. Esse rolê aí eu já queria muito estar, claro, se não fosse a presença do Capitão Gancho. Premonição já é um caso interessante a se comentar, tipo, tem umas festinhas padrão que rolam ao longo dos filmes, porém é mais o clima festivo que importa aqui. Às vezes num avião rumo a Paris, geral animado pra viajar, às vezes num parque de diversões na montanha-russa, às vezes ao pé na estrada pro feriadão. Não é uma festa que tá rolando, mas os personagens estão em clima de festa, entende? Então, quando bate o ventinho da morte, rolam as decapitações, desmembramentos, carbonizações, afogamentos e triturações. É aquilo que eu comentei no início. A tensão vai aumentando e quando eles menos esperam, a desgraça rola solta. O que mais me pega é o da montanha-russa, justamente porque é onde o choque é maior. Você entra no avião, você sabe que ele pode cair. Claro, as chances são pequenas, mas sempre passa pela cabeça de qualquer um que entre no aeroplano. Putz, talvez seja a última coisa que eu faço na minha vida, né? Acidente na estrada, como no Premonição 2, mesma coisa. Eu não sei se eu que sou muito paranoico, medroso, mas qualquer viagem na estrada, principalmente à noite, eu já fico igual aquele meme do Faustão. Pô, maravilha, mas e se? Agora, como vemos em Premonição 3, uma montanha-russa, um parque de diversões, aí é foda. Um lugar que as pessoas estão pra se divertir, que em teoria é seguro, com todos os testes feitos, estrutura, e de repente, blum, credo. Premonição 3 tem umas cenas bem marcantes, fora essa também. Tem as meninas lá no bronzeamento,
o festival lá da independência americana, tem uma cena que envolve o cavalo assustado com os fogos, muito foda, muito boa. É o meu preferido dos 5, seguido pelo 1. Na série de filmes espanhóis REC, temos um primeiro filme extremamente marcante, onde uma repórter acompanha o corpo de bombeiros numa chamada de emergência num prédio. É um filme perturbador que muita gente conhece, segue numa linha parecida com 30 Dias de Noite, já que se trata de zumbis, porém numa pegada sobrenatural. O segundo filme é bem parecido à fórmula, um terrorzão muito louco. Quando chega o terceiro, REC 3, Gênesis, temos uma mudança bem radical e a primeira delas é a premissa. Se antes se tratava de uma equipe indo atender um chamado, aqui somos inseridos numa baita festa de casamento, numa propriedade de luxo, onde o tio do noivo apresenta um comportamento estranho no início, parece estar doente, com sintomas suspeitos, e é quando o tempo vira, a festa vira enterro, e os convidados se veem numa situação de completo horror, e o negócio vira uma luta pela sobrevivência diante do ataque dos infectados. A cena onde acontece a virada, que o tio ataca e mata a própria esposa na frente de todo mundo, igual um animal, é impressionante. É algo bem perturbador de se ver, e por se tratar de um found footage, ou seja, um suposto arquivo de vídeo real encontrado, registrado por uma câmera, fica ainda mais sinistra essa parte, o jeito que é filmado, o homem devorando a pobre, a boca cheia de sangue, todo mundo assistindo, apavorado, gente correndo pra todo lado, foda. O que eu acho curioso é que depois o filme vai bem pra fora da curva, vira quase uma comédia, tem um cara que é sobrevivente, que era animador de festa com uma fantasia do Bob Esponja. Por mais que ele diga que não é o Bob Esponja, porque ele não quer ser processado por direitos autorais, e aí ele fala outro nome lá que ele inventou, a noiva pega uma serra elétrica e vai matar os zumbis, uma música animada de fundo. O próprio formato found footage é abandonado do nada no filme, vira de fato um filme, coisa que até então nunca tinha acontecido na franquia. Enfim, é uma doideira, mas vale muito a pena assistir esse filme, e a meia hora inicial da festa é de matar. E já que estamos falando de found footage, Cloverfield Monstro, de 2008, é outro ótimo exemplo. Numa sequência que deixaria o latino enlouquecido, a festa no AP é interrompida quando começa uma catástrofe na cidade de Nova York, que logo fica evidente se tratar do ataque de um monstro colossal, desconhecido por olhos humanos. Eu lembro que quando eu peguei esse filme passando na televisão pela primeira vez, eu fiquei maravilhado, porque a direção do Matt Reeves é tão competente, o filme é tão caprichado, que esse primeiro ato na festa, da despedida do cara que tá se mudando pro Japão a trabalho, parece ser um filme de drama com romance, tem questões humanas que são apresentadas ali, ele tá apaixonado por uma amiga, aí aparece ela com outro cara na festa, aí fica um bate-boca, o irmão dele e os amigos ficam na contenção, tentando gravar tudo pra fazer uma surpresa pra ele, personagens secundários que aparecem com as suas próprias questões, e aí quando eu já tava, pô, bacana, um filme deveras interessante, né, pô, rola um apagão, todo mundo fica em choque, os prédios da cidade começam a desmoronar, e você vê tudo isso da perspectiva do câmera. E aí começa o horror, o filmaço, que é um filme com um orçamento não tão grande, mas, porra, umas cenas absurdas. Faz parte ali de uma antologia, mas é o melhor de todos. O segundo já é marromeno e o terceiro é padrão Netflix, uma porcaria. Ele! Olha isso, cara! Graças a Deus! Vem fuder! Bom, mas chega de falar das franquias gigantes, vamos falar de uns filmes menores agora, e antes eu só queria 1 minuto da sua atenção, você que gosta do conteúdo feito aqui no canal. Eu queria pedir que você considere se tornar um dos nossos apoiadores, para melhorar aqui a estrutura do Tá em Choque e trazer vídeos cada vez melhores e maiores pro deleite de vocês. A jornada aqui no YouTube para um canal pequeno é árdua e desigual, é muito trabalho, quase nenhum retorno. Então esse apoio de vocês é muito importante para que a gente consiga se manter ativo. Já são 3 anos aí de YouTube produzindo na raça mesmo, pela paixão que eu tenho pela produção de conteúdo e pelo gênero do terror, mas para que as engrenagens possam girar aí mais rápido, para eu poder abrir mão de outros trabalhos para focar somente aqui no canal, coisas básicas como equipamento, edição, acesso a jogos e filmes. Não dá para eu falar sobre um jogo se eu não tiver condições de adquiri-lo, não dá para eu fazer crítica de um filme se eu não conseguir ir no cinema assistir ele. Recentemente aí saiu o Alan Wake 2 e eu tava doido para jogar e fazer uma história aí para vocês, fazer live.
Infelizmente não foi possível. Enfim, por enquanto, no momento, não há benefícios exclusivos para apoiadores, sendo sincero, vocês não vão ganhar nada com isso a princípio. É só para fortalecer o trabalho feito aqui mesmo. Assim que os ventos forem favoráveis, eu vou me dedicar a uma linha de conteúdos exclusiva para membros do canal. Eu vou encher vocês de mimos, principalmente vocês que foram os primeiros a abraçar a nossa causa. Então é isso, por apenas R$ 7,99 ao mês você se torna um apoiador, uma apoiadora do Tá em Choque. E caso você não possa ajudar financeiramente, tá fácil pra ninguém, Brasil 2023, tô ligado. Ajuda a gente compartilhando esse vídeo, joga aí nas redes sociais, manda aí no grupo da família, pro sogro, pro vizinho, o bar do Amilcar, que já vai estar sendo de uma enorme ajuda. E eu quero mandar um agradecimento especial aos membros do canal, os inscritos Vitor Hugo Benevides e o Chacal LP8, não tenho certeza de como se pronuncia, meus 2 primeiros apoiadores. Galera, tenho nem palavras para expressar minha gratidão pela ajuda que vocês estão me confiando. Eu nunca vou esquecer. Obrigado de verdade. Seguindo, filmes individuais com festas maneiras marcantes que já me vem à cabeça. A gente tem O Dia do Terror. Alguns de vocês talvez manjem que filme é esse. Tudo começa numa festa da escola, tipo um bailinho, onde um garoto inseguro sofre bullying pesado de 4 meninas. Elas humilham ele, fazem os bad boy bater nele, e aí os anos passam e elas já estão adultas, quando começam a morrer uma por uma, vítima de um misterioso assassino, no caso o garoto, que agora já é um adulto, e todo ano ele mata uma delas, sempre no Dia dos Namorados, até que sua vingança esteja concluída. Esse filme é genérico, porém bem feito, é uma daquelas imitações de Pânico e Verão Passado, que pelo menos tenta ser minimamente original, é filme mesmo, não tem cara de YouTube, tanto abre numa festa como termina em outra, e o plot twist é interessante, não explode a cabeça assim, mas não é tão fácil de prever. Carrie a Estranha, como não falar desse clássico? Também tocando nessa temática do bullying, já são 3 filmes baseados no livro do Stephen King, sendo o primeiro deles o melhor de todos. A pobre da Carrie come o pão que o diabo amassou durante toda a história na mão daqueles malditos adolescentes, sempre eles, e da sua mãe religiosa fanática obsessiva, até o final catártico, quando a crueldade dos seus colegas chega a um nível tão absurdo, quando eles derramam sangue de porco nela na frente do baile de formatura inteiro pra todo mundo dar risada, que resulta numa grande tragédia. A Carrie libera os seus poderes paranormais ao limite, faz o salão mergulhar em chamas e mata todo mundo queimado, e ainda vai pra casa acertar as contas com a sua mamãe. Tá aí um rolê um tanto quanto flopado, eu diria, né? Você vai se formar, dançar agarradinho, beber um ponche, e acaba tendo ali uma morte horrível. Tá com nada, né? Não é sexy. Passo. Em um filme que usa do horror para contar uma história sobre bullying, amadurecimento feminino, opressão social e fanatismo religioso, temos aí um dos grandes clássicos do terror e uma das festas mais marcantes do mesmo. Eu queria abrir um parênteses para falar sobre games. Por mais que eu tenha ido atrás do baú de memórias e na internet, eu não consegui muita coisa sobre o tema. Você aí, que é PhD em jogos de PC desconhecidos, me diz aí se tem um jogo de terror que tem alguma festa, porque tudo que me ocorreu foi Obscure 2, que na primeira metade do jogo, que se passa na faculdade, rolam umas festinhas de fraternidade. E é muito louco essa parte que alguns alunos começam a se transformar em monstro, né? Porque, em vez de apertar um baseado, eles ficam enchendo o rabo de mortifilha. Tem menina chorando na porta que o namorado morreu. Tem monstro bêbado batendo carro. Baixaria, confusão, uma delícia. Parasite Eve, o primeiro, todo o plot se desenrola na noite de Ano Novo, num evento chiquérrimo. Uma ópera lá, quando começa a matança, mitocôndrias, gente pegando fogo. E aí a gente já vai pro thriller. Until Dawn segue naquela pegada de Sexta-feira 13, toda a desgraceira rola. Quando os jovens vão pra um lugar isolado nas montanhas, fica bebim, fazer iaiá, e aí já sabem, né, vem o assassino mascarado, vem o lobisomem, e é só isso que eu consegui levantar. Aí, claro, a festa de boas-vindas que o Leon perdeu por chegar atrasado no primeiro dia de trabalho em Raccoon City, no caso, a melhor coisa que ele poderia ter feito. Ah, não! Me lembrei, olha, me ocorreu um agora. Far Cry 3 merece ser citado. Americanos ricos de férias em um lugar paradisíaco, só usando muita bala, saltando de paraquedas, até que de repente são sequestrados por uma milícia, um grupo que controla a ilha e se veem na mão de um psicopata, e assim começa uma corrida pela sobrevivência. E eu já aproveito até para trazer também A Praia, o filme com o Leonardo DiCaprio, que serviu de inspiração para Far Cry 3, que basicamente é sobre a busca pelo Éden, né? Um lugar livre de toda a dor de cabeça da sociedade moderna, onde a turma vive na ilha e só quer saber de, adivinha?
nadar em água cristalina, fornicar sobre a luz das estrelas, até que acabam entrando em atrito ali com uma milícia da região. Bota aí nos comentários se vocês se lembram de mais jogos que sigam o tema. Seguindo. Entre si, que é o da balada. Aê, Cassinão! Como que você mostra que existe uma puta sociedade secreta de mortos-vivos escondidas no meio da nossa, e que ela tem um enorme poder e influência oculta? Bota eles numa festa rave, onde eles poderão ser eles mesmos, livres para dançar, e vocês colocam aí de fundo. Constantine, uma das partes mais foda do filme é quando ele tá na missão lá de resgatar a mocinha, e pra isso ele tem que primeiro passar por um andar que tá cheio de demônio, e é quando ele tem a ideia genial de colocar água benta no sistema hidráulico de incêndio. Quando os demo percebem o que tá acontecendo, começa uma treta insana. O John com a sua arma muito louca, que é um revólver gigante, mas que parece uma besta em formato de cruz, sentando o dedo com a bala de prata nos bichos. Keanu Reeves, muito antes de John Wick, já fazia suas coreografias mortais. E também, como não citar Van Helsing. Nossa, eu vou botar bem picado e editado porque a Warner é chata demais com direitos autorais. Enfim, tem uma parte no Van Helsing que ele e os parças invadem um baile de máscaras do Drácula pra resgatar a mocinha. Baile de máscara que nada mais é que a rave, o baile funk de antigamente, né? Essa parte é muito foda, o figurino, as danças, o Drácula fodão, sedutor, dançando com a menina, que olha no espelho e tá dançando sozinha, os animadores escalando o salão de um lado pro outro, o trapezismo rolando solto, até que eles são descobertos, o Van Helsing pega a moça, eles saem correndo de lá, no meio da confusão, a vampirada louca correndo atrás deles, o monstro de Frankenstein gritando, até que eles saltam pela janela, mas não sem antes deixar uma fucking bomba de raio ultravioleta que dizima mais de 30. Quem nunca deu uma festa em casa e se arrependeu? Ou pior, foi vítima de alguém, um parente, um amigo, que resolveu encher o seu lar de gente folgada e barulhenta e você que se vire pra limpar a bagunça depois. Não tem como não citar Mãe nesse vídeo, um dos filmes mais polêmicos dos últimos tempos. A gente acompanha e sofre junto com a Jennifer Lawrence por 2 horas. A menina só queria dormir, bicho. Só queria ver um Netflix. E o maridão egocêntrico com crise de meia-idade faz um projeto X na casa sem avisar ela. Assistir esse filme me dá até um negócio. Quebram a pia, roubam os móveis, destroem as paredes, até não sobrar mais nada. Que é exatamente o que acontece, de fato, quando você faz uma festa caseira e fala pros seus 10 amigos que eles podem trazer quem eles quiserem, contanto que cada convidado traga uma bebidinha aí pra colaborar. Esse filme merece um vídeo de 2 horas só sobre ele, então eu vou parar por aqui, mas eu deixo uma dica. Se você ainda não viu Mãe e não faz ideia do que se trata, vai atrás de alguns spoilers antes de ver o filme. Sério. Se você não souber a base, você vai ficar boiando o filme inteiro com essa cara aqui. Não precisa ver o que acontece o filme inteiro, mas pelo menos do que ele se trata, vale a pena você saber pra entender aquilo que está sendo mostrado. Eu vi um vídeo lá do Ricardo Rent antes de ir no cinema assistir na época, e foi a melhor coisa que eu fiz. A minha experiência aumentou assim a qualidade em 300%. Em Midsommar, a gente vê um grupo de amigos indo até uma comunidade isolada na Suécia que vivem como Amish, sem tecnologia, só na base da plantação, feno e gado. Uma galera de cultura pagã que adoram seus deuses através de rituais estranhos pra caralho. Nossa, você diz estranho porque é um cara latino comprando uma perspectiva cristã eurocêntrica fruto do processo colonizador, devia respeitar mais... Cala a boca! Os cara queima pessoas vivas, dentro de urso! Urso! Gemem e choram em coletivo. É isso mesmo, me cancelem. Enfim, ao longo do filme tem muita festividade dos aldeões, umas festas rústicas cheias de flor, percussão erudita, drogas, claro. E é o exemplo perfeito daquele rolê que você foi por falta de opção e terminou o dia pensando: o que eu tô fazendo aqui? No sextou passado eu indiquei um filme chamado O Convite, e agora eu vou spoiler tudo sobre, porque convém. Se não quiserem saber, adiantem aí uns 2 minutos. O cara vai com a namorada num jantar a convite da ex-esposa dele, que tá de marido novo, e lá ele reencontra uma galera, tudo amigo dele, e alguns rostos novos, como o do marido da ex, e alguns amigos deste. A noite vai avançando e coisas estranhas começam a acontecer. Tem um cara que manda mensagem dizendo que tá chegando em 5 minutos, mas nunca aparece. O comportamento estranho de alguns presentes ali. Enfim, o protagonista começa a ficar encucado que alguma coisa tá muito errada. O filme brinca com a gente até o final, fazendo a gente se questionar se tá rolando alguma coisa macabra mesmo,
ou se é tudo paranoia da cabeça do personagem principal, que não teria superado a morte do filho que ele tinha com a esposa. O filme vai inteirando a gente sobre isso. Até que na hora de um brinde, no fim do jantar, ele acredita que o vinho tá envenenado e não deixa ninguém beber, faz um escândalo, e todo mundo começa a segurar ele, a julgar ele como doido. Até a gente, assistindo, fica, putz, meteu o louco. Até que, de repente, uma das pessoas que acabou tomando vinho cai dura no chão. E aí a gente vê que ele estava certo o tempo todo e os anfitriões começam uma chacina. Um dos desconhecidos, amigos do atual marido da mulher, pega uma arma e atira sem piedade nos convidados. Começa uma correria louca pela casa, o casal principal consegue escapar. O lance é que desde a morte do filho, a esposa dele se envolveu numa seita maluca que lidava com a morte. Aí que ela conheceu esse novo namorado, marido. E o líder dessa seita decretou que naquela noite todos os seus seguidores deveriam juntar-se aos seus entes queridos no paraíso e levassem quantas pessoas eles pudessem juntos. Ou seja, eles iam se matar e ainda queriam levar uma galera junto. Bizarro. E o mais bizarro ainda é que na cena final, o casal percebe que a lamparina vermelha que haviam acendido na casa para dar o sinal do início do suicídio coletivo não era a única por ali. Todas as casas da região estavam com lamparinas idênticas, dando a entender que aquela seita tinha uma influência gigantesca, com escala global talvez, e que matanças como aquela estariam rolando pelo mundo todo. Esse filme é foda, foda. Menções honrosas que eu não posso deixar de fora. Navio Fantasma, a cena do cabo de aço icônica, a menina dançando com o capitão quando alguma coisa passa cortando todo mundo numa velocidade tão grande que o povo morre partido no meio e nem percebe. Ela olha pra cima, só vê a cabeça do cara saindo pra fora, tripas por toda parte, os corpos se mexendo ainda, gente tentando pegar sua outra metade. De todas as muitas cenas marcantes que o Exorcista tem, uma que tá no top 3 com certeza é a da festa, o pessoal na maior cantoria em volta do piano, quando de repente menina Reagan aparece já toda estranha, dominada pelo demo, fazendo pipi no chão, muito tenso, todo mundo em pânico zoou essa cena, cascaria. Titanic, é claro, filmes catástrofes como Destino de Poseidon, 2012, King Kong, entre outros. E pra finalizar, Fyre Festival. A Netflix lançou um documentário sobre isso uns anos atrás, que foi o seguinte: um mega evento que foi vendido como luxuoso para pessoas da mais alta classe lá nas Bahamas, que na prática foi um dos maiores fiascos da história. Dormitórios improvisados, não tinha estrutura nenhuma, sem comida, sem água, desorganização completa, as pessoas endoidando. A sorte é que pelo menos a maioria dos que se lascaram eram ricos, arrombados mesmo, mas é impressionante o tamanho da afronta que foi o bagulho. O golpista responsável tirou uma cadeia. E o mais impressionante de tudo é que agora ele anunciou uma segunda edição do Fyre Festival. E querem saber? As vendas do bagulho já esgotaram. Até engasguei aqui. Não tem o que dizer, só sentir. Bando de gentinha filha da puta, né? Tomara que se f... E bom, vamos às notícias e indicações do dia. Cinepop. 3 filmes de terror estreia nos streamings estão dando o que falar. O Poltergeist de Enfield, série documental que explora um caso de assombração na década de 70, evento que inspirou a trama de Invocação do Mal 2, justo o meu Invocação preferido, vale a pena conferir, hein? Irmã Morte, numa Espanha pós-guerra, Narcisa, uma noviça com poderes sobrenaturais, chega em um antigo convento para se tornar professora. Enquanto os dias passam, eventos sinistros começam a perturbá-la. Do mesmo diretor de Hack, se eu entendi direito, esse filme vai ser uma prequel de Verônica, um outro terror da Netflix, bem bacaninha também. Tem aquela imagem famosa da menina de aparelho gritando, bocão aberto. E por fim, A Freira 2, sequência do filme de 2018. Em 1956, na França, um padre é assassinado e parece que um mal está se espalhando. Determinada a detê-lo, irmã Irene, mais uma vez, ficará cara a cara com uma força demoníaca. Dizem que errar é humano, persistir no erro é burrice. Se você viu Primeira Freira, você sabe que o negócio é ruim. É um não filme, o negócio não dá medo, não envolve, não é engraçado, não é nada. E nem bom pra dormir é, porque fica dando aquele sustinho besta, apelativo, uns barulhos irritantes. Então, queridos, passem longe, respeitem o tempo de vocês. Tamo junto? De nada. E a minha indicação de hoje é de um filme que recentemente foi disponibilizado na Netflix. Primeiro, me deixa fazer aí que expurgar um pouquinho de ódio que tá no meu coração. Eu sou parasita de streaming, né? Eu tenho acesso a quase todos os streamings, tudo de amigo meu.
E a querida Netflix agora lançou aí uma estratégia para ganhar ainda mais dinheiro. A conta da Netflix agora é só por cada IP. Se você usar a sua conta fora da sua casa, você não vai conseguir ter acesso. E aí eu perdi acesso à Netflix quando eu tô fora da casa do meu amigo, pelo menos, que é a fonte. Então, vai se fuder, Netflix. Tudo pra deixar o pobre cada vez com menos recurso. É impressionante. Os caras é o maior streaming de todos, disparado assim, é o mais rico. E eles, ainda assim, querem mais, sempre mais. O de cima sobe e o de baixo desce. E é triste demais, é revoltante. Eu tava falando com meu primo outro dia, tentando lembrar qual era o filme que tava na minha memória. Eu sabia que provavelmente era estrelado pelo Matt Damon, e a cena que eu lembrava de ver nos comerciais da Globo era ele matando alguém com uma pedra, um busto, sei lá. E aí ele me lembrou o nome, O Talentoso Ripley. E eu fui rever o filme, na verdade fui ver pela primeira vez, né? Se eu vi quando eu era criança eu não prestei atenção. E que filme incrível, malandro! Baseado num livro de mesmo nome, a gente acompanha um jovem chamado Tom Ripley, que fica fascinado com a vida luxuosa da alta sociedade e embarca numa jornada doentia de roubo de identidade e mentiras, a fim de garantir o seu lugar nesse mundo. Eu não entendo por que Hollywood parou de fazer filme foda assim, parece que ali no final dos anos 90... começo dos anos 2000 tinha alguma magia no ar. Mano, era só filmaço, pura arte. Alguma coisa que se esvaiu com o tempo. Porque hoje em dia a gente não vê mais esse glamour nos filmes, esse esmero, tá ligado? Até tem e tal, mas putz, sei lá explicar. É uma coisa que foi da época mesmo, que eu acho que não vai se repetir. É tipo quando falam que o auge do futebol, a era de ouro, já passou. Que a gente agora a gente só vai ver uma sombra do passado. O cinema, eu receio que, pelo menos assim, pelo resto do século XXI, eu não vejo nenhum indício de que esse patamar seja alcançado de novo, assim. O Talentoso Ripley, vejam pra ontem, um thriller de suspense cheio de atores conhecidos, Jude Law, Cate Blanchett, a lenda, Philip Seymour Hoffman. Vejam ou revejam esse filme e depois voltem aqui pra me agradecer. Nossa programação vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Um exímio final de semana a todos. Curtam festas sem moderação, principalmente se for na casa dos outros. Aí vocês podem se soltar, extravasar. Depois é só ir embora. Olha que maravilha. A gente se vê por aí.